Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Espero que esteja tudo bem por aí. Esse é um programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. Hoje nós vamos receber o senador Sérgio Moro, que também não gostou das decisões do ministro Alexandre de Moraes, que podem trazer sérios prejuízos não só para a economia do país, mas também para as relações diplomáticas brasileiras. Starlink entra com novo recurso e ministro Nunes Marques é sorteado para analisar. Ele tem nas mãos a possibilidade de evitar mais prejuízos para o povo brasileiro. Elon Musk começa a se irritar para valer e manda recado para presidente Lula. Ele diz que vai haver retaliação. E fato inédito, o Exército Brasileiro será forçado a homenagear movimento do Sem Terra no dia 7 de setembro. São os principais destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Não é brincadeira. É sacanagem mesmo. As autoridades fazem pouco caso da nação brasileira, tendo esta como uma classe de alienados, analfabetos e incapazes de decidirem por si sós. O governo acha que todos nós precisamos de babás. Para o Estado brasileiro, o povo é um ignorante de idade bem avançada que precisa de um mentor para tomar as decisões por ele. Ou seja, o Estado tem certeza que você não é capaz de decidir sozinho por conta própria. Por isso faz o que quer, apostando na sua ignorância total, na sua falta de capacidade de perceber o que está sendo feito bem debaixo do seu nariz. E a justificativa é a seguinte: é só a gente criar uma narrativa e trabalhar nela, porque vai ser a nossa palavra oficial contra aqueles que esbravejam nas redes sociais. Pronto, está tudo resolvido. O povo é burro, vai ficar na dúvida e, com dúvida, vai prevalecer a versão e a linguagem oficial. E aqueles que tiverem mais algum talento para convencer do contrário, a gente persegue e retira de circulação. É assim que tem acontecido. O Estado brasileiro está apostando que você não percebe nada mesmo. Quer um exemplo? O dia 7 de setembro está chegando e para os desfiles comemorativos o governo está preparando uma homenagem para o movimento do Sem Terra. Isso mesmo. Está forçando o Exército Brasileiro a prestar homenagem ao movimento político de invasão de propriedades mais criminoso que já existiu no país. E pela primeira vez em toda a história, o Exército vai ter de homenagear os invasores e usurpadores de terras privadas, um movimento que tem causado muito desconforto nas autoridades do país. Mas essa homenagem foi impulsionada pelo próprio governo do presidente Lula. No entanto, a proposta tem causado muita inconformidade entre os militares. Os caras não gostaram nada. Este ano, o desfile cívico trará o lema Democracia e Independência. É o Brasil no rumo certo e será dividido em 4 outros temas: o desempenho do Brasil nas Olimpíadas, a retomada da vacinação, a presença do país no G20 e a reconstrução do Rio Grande do Sul. O MST será reconhecido como uma das entidades que contribuíram para essa reconstrução do Brasil da democracia, com seus integrantes desfilando pela esplanada dos ministérios, usando bonés e bandeiras e sendo ovacionados pela população presente, que aplaudirá de pé o trabalho importante desse movimento político que tanto bem tem feito para o país e para o agronegócio. Eita nós! Queríamos que isso tudo fosse uma grande piada de mau gosto, mas não é não. E é até bom para as Forças Armadas que estão sendo colocadas onde não queriam estar. Estão sendo vistas como tudo aquilo que elas sempre combateram ao longo de suas existências. Fontes do alto comando do Exército consideraram a homenagem ao MST
como uma provocação do governo Lula. Mas fazer o que agora? É baixar a cabeça e bater continência para os comunistas? E se brincar, ainda terão de estender tapetes vermelhos na esplanada dos ministérios para que eles possam passar com toda pompa e glória. E teve mais uma atrapalhada do governo em relação às Forças Armadas. Depois das decisões do ministro do Supremo de colocar em risco a segurança nacional, com o bloqueio das contas da Starlink, desta vez foi o assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, quem colocou água no chope dos fardados. Ele fez a cabeça do presidente Lula para que esse não comprasse blindados israelenses moderníssimos para as Forças Armadas brasileiras. O negócio já estava quase fechado quando Amorim colocou a colher na sopa e azedou de vez o contrato. Segundo ele, o Brasil não poderia fazer negócios com Israel, já que o país teria considerado Lula como persona non grata. Só que os militares não gostaram e reclamaram bastante para o ministro da Defesa, José Múcio. Os blindados eram os mais modernos do mercado e não poderão mais compor a frota brasileira por causa dos biquinhos dos esquerdistas que estão no poder. Ou seja, ainda tem a possibilidade de cancelamento dos contratos com a Starlink, a empresa de Elon Musk. Se o governo for adiante com essa ideia de jirico, todo o sistema de defesa e segurança nacional terá ido para o saco, literalmente. E estamos avisando isso há muito tempo. Ou seja, ao que parece, pelo que estamos vendo dia após dia, com base nas ações do Estado brasileiro, é uma iniciativa perigosa que visa a humilhação e eliminação das Forças Armadas do país. Só não vê quem não quer. Corta condições de melhoramento bélico e tecnológico e ainda obriga os soldados a bater continência para um grupo criminoso que se firma com as invasões ilegais de propriedades privadas e destruição de patrimônio. A CPI do Sem Terra revelou tudo isso, não somos nós que estamos dizendo. E o senador Rodrigo Pacheco, hein? O cara não é mole, não. Ele parece que não está antenado com a realidade à sua volta. Não está antenado ou está agindo em plena consciência de propósito mesmo, achando que ninguém vai ver, que ninguém vai perceber. Se for assim, é mais um que pertence ao sistema e que agride a inteligência do povo brasileiro. O cara é quem pode pautar um tema polêmico no plenário do Senado, que é o que está todo mundo pedindo. No momento, o impeachment de um ministro do Supremo. E vai jantar com ele na casa do que deveria ser impeachmentado? Como é que é isso? É ilegal? Não, não é. Não tem crime nenhum nisso, é verdade, mas é amoral. Só pelo fato dele manter essa aproximação com a epígrafe dessa história, com o tema desse assunto, impeachment, se fosse um juiz em um processo legal, ele com toda certeza teria de ser afastado justamente pela aproximação com o réu. E como é que ele vai pedir um impeachment do ministro? Não vai. Pode tirar o cavalinho da chuva, isso não vai acontecer. E se depender de Rodrigo Pacheco, isso não vai acontecer nunca. E ele nem faz mais questão de esconder essa condição, não faz. Não estava nem aí se a imprensa iria registrar o encontro dele na casa de Moraes. Deu ombros. No mais popular, me desculpe aqui a expressão, ele cagou e andou para o que pudessem pensar dele. E ainda divulgou uma foto bem característica que funcionou mais como um recado dado para aqueles que estão pensando em avançar contra o nome dele e contra o impeachment no Senado. Veja a foto. Está aí. Este é o recado. Nessa foto aí. Pacheco com os cabeças do Exército. Esse é o Brasil que existe hoje. Com o avanço das situações, fica difícil agora cada um esconder o lado que pertence. É ou não é? O Brasil está dividido como água e óleo, que não se misturam mais. Na noite desta segunda-feira, dia 2 de setembro, houve uma sessão especial no plenário do Senado, onde os senadores receberam os deputados federais,
E Rodrigo Pacheco teria solicitado ao senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, esse que você está vendo aí, que presidisse a sessão especial em homenagem ao maior produtor de caju do país, o senhor chamado Jaime Tomás de Aquino. Mas com uma condição, de que Girão não concedesse a palavra aos deputados de oposição ao governo Lula presentes no plenário. Esses deputados organizaram uma estratégia para, durante a sessão, criticar as ações do ministro Alexandre de Moraes e pedir o impeachment dele. Rodrigo Pacheco disse ao senador Girão para não deixar nenhum deputado da oposição falar. E o que aconteceu? O senador Girão deu uma banana para Rodrigo Pacheco e liberou geral. Os deputados falaram à beça até altas horas da noite, revelando que ninguém mais está fechado com o presidente do Senado como estava antes, como ele pensava que estava. Ou seja, a química está mudando de acordo com os acontecimentos atuais. Daqui a pouco nós vamos conversar com o senador Sérgio Moro. Ele vai falar sobre a proibição do X no Brasil e sobre as conversas de que ele estaria usando a plataforma como auxílio de terceiros no exterior. Mas antes, nós vamos ouvir o recado de nosso apoiador para quem enfrenta aquele problema de falta de ereção nas relações sexuais. Tem solução. Veja aí. Sim, e o Max Viril Power 40 é incrível. Sabe por quê? Porque o homem, ele tem várias responsabilidades, né, Paulo? O homem foi criado para ser o pilar da casa para nunca falhar. Mas a verdade é que com a rotina, com o estresse, com tantas coisas, problemas circulatórios, tudo isso impacta sim, diminui o desempenho. O homem ele já tem hoje uma queda muito grande de testosterona. Tem uma produção de 25% a menos se a gente comparar com os nossos avós, com os bisavós. E a testosterona, só a testosterona já é importante para absolutamente tudo, até para a parte emocional. Por isso que às vezes você que está acompanhando aqui o programa já acorda deprimido, sem motivo, acorda sempre cansado, indisposto, chega em casa cansado também. Não é só a rotina, a testosterona é importante. E o Max Viril Power 40, ele já regula isso. E outra coisa, você que é diabético, tem qualquer problema circulatório, presta atenção. Quando a gente fala do nosso Power 40, ele é importante exatamente porque qualquer problema circulatório mínimo vai diminuir a sua potência. O diabético, ele pode sofrer até com ereção mais flácida, sabe, Paulo? Às vezes não fica tão firme como deveria. E o nosso Max Viril Power 40, ele já fortalece cada terminação nervosa. Além dele trabalhar a rigidez, ele melhora todo o fluxo sanguíneo, dilata as veias, aumenta o calibre das veias, melhora o fluxo sanguíneo masculino, bombeando mais sangue para o órgão genital. Isso vai trazer muito mais potência, uma ereção duradoura e a prevenção de disfunção erétil, entre outros problemas. Mesmo com a medicação em dia, você que tem problemas circulatórios, é muito importante se cuidar. E ele vai trazer de volta o desejo, o apetite sexual. Além disso, ele vai trazer de volta a potência, a qualidade. Às vezes você acha que não precisa. Aí começa a tomar, Paula, a diferença é muito grande. Você consegue namorar por mais tempo, fica firme, ereto e não falha. Faz o seguinte, anota já o telefone, ó, 0800 323 0090. 0800 323 0090, Max Viril Power 40. Esse é incrível, tem efeito imediato no seu corpo, é forte, concentrado e é natural, não atrapalha a sua medicação, não tem nenhum efeito colateral, ao contrário, é uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela virilidade, traz de volta a confiança. Você que é solteiro, divorciado, às vezes é tão difícil, né? A gente conhece alguém, é tanta paixão, tanta vontade, que quando você vê já foi. O Max Viril Power 40 ajuda no controle da ejaculação e da ereção. Ou seja, vai trabalhar a hipersensibilidade, meu amigo. Você consegue namorar por mais tempo sem falhar. Nada de 5, 10 minutinhos, não. Com o Max Viril Power 40, você consegue prolongar o seu jogo, prolongar o seu tempo de ação. Você que é casado há muito tempo, é normal também o relacionamento esfriar. Só que tomando todos os dias, volta o desejo, volta aquela qualidade, a intimidade do casal, porque não pode se perder. A vida é uma só. Nós só temos essa vida. E aí não dá para viver em torno só dos filhos,
filhos, dos netos, do trabalho, das preocupações. Tem que tirar um tempo de qualidade com quem você ama. O Max Viril Power 40 vai te ajudar nesse desafio. Ó, pega o telefone e liga 0800 323 0090. Tira um print aqui e liga, porque se você falar que é telespectador, ó, eu vou liberar 70% de desconto. Desconto de funcionário mesmo, que é para você conhecer um tratamento importado e incrível com o melhor custo. Além disso, vai um AirDots, que é aquele fone sem fio Bluetooth, e vai também o smartwatch top de linha. Aquele que você consegue receber notificação do WhatsApp, batimentos cardíacos, você acompanha passos, uma série de funções. E é presente o smartwatch, não é sorteio, não é presente mesmo, junto com esse fone sem fio Bluetooth. E o descontão, ó, tá demais, hein, Paulo? Tem que aproveitar, gente, tem que se cuidar com o Max Video Power 40, ó, 0800 323 0090. Esse aí deixa o homem preparado, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa. E a novela do X no Brasil está esquentando a cada dia que passa. Com os recursos da Starlink congelados pelo STF, os ministros se veem agora em uma espécie de areia movediça. Quanto mais se movimentam para sair, mais se afundam na lama. A coisa está escalando para níveis nunca imaginados. A esquerda gosta de dizer que o empresário não pode querer mandar no país só porque é bilionário. Mas, na verdade, ele não quer. Ele quer apenas o que as leis sejam respeitadas, que as leis sejam respeitadas. A cabeça de um estrangeiro é bem diferente da de um brasileiro para enxergar a lógica. Elon Musk foi ensinado que as leis brasileiras na sua Carta Magna, na Máxima, na Constituição, dizem em todos os artigos referentes que é extremamente proibida a censura no país. Logo, ele não entendeu quando foi multado por não cumprir uma ordem que, na visão dele, era ilegal, a de censurar perfis em sua plataforma privada. E mais, retirar perfis é ainda pior, porque se trata de censura prévia. É você supor o que a pessoa vai falar e a cala por antecedência. E se ela não falar aquilo que se estava pensando? Entendeu aí o problema? Censura prévia. E as multas chegaram a cerca de 18 milhões de reais. Ninguém está falando disso. É dinheiro de pinga para Elon Musk. Ele pagaria isso sem sentir, sem problema algum. O problema foi a ameaça em prender os representantes da empresa no Brasil, se eles não cumprissem com as ordens de censura, como foi dito por Elon Musk. E na plataforma dele é tudo o que ele não quer, censura. Se ele aceitasse, estaria indo de encontro ao que sempre pregou e valorizou, a liberdade de expressão. Nesta terça-feira, a empresa Starlink, que teve as contas congeladas para pagamento das multas do X, ditas por Musk como ilegais, entrou com um novo recurso no STF para que a decisão de Moraes seja revertida. Ou seja, o Supremo tem de novo nas mãos a chance de fazer a coisa certa e reduzir esse estresse que vai arrebentar cada vez mais com a parte mais fraca. E quem é a parte mais fraca dessa disputa? A Starlink é responsável por fornecer internet para áreas rurais do país inteiro e possui contratos com diversos órgãos públicos, incluindo as Forças Armadas e tribunais eleitorais. O Partido Novo também entrou com uma ação no STF que, no direito, se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a ADPF. Em resumo, o ministro escolhido por sorteio como relator deste caso foi Nunes Marques, que pode reverter agora a suspensão da plataforma X no Brasil. Ele tem esse poder de acabar com esse desconforto todo e de maneira monocrática. Olha que interessante. Ele pode usar os artifícios, os mesmos que seus próprios colegas usaram para causar essa bagunça toda no país. Só que para isso precisa ter sangue no braço, coragem. Resta saber se Nunes Marques vai querer consertar esse caminho torto ou não.
Ele pode também enviar para o plenário do Supremo para que o colegiado decida e ele se livra dessa responsabilidade. A ação do Partido Novo ainda contesta a multa de R$50 mil para quem for pego acessando a plataforma com artifícios como as VPNs. O senador Sérgio Moro foi um dos que não viu com bons olhos a proibição dos usuários de ter acesso à plataforma. E é com ele que nós vamos conversar agora. Senador, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Como o senhor avalia a decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender o X e bloquear as contas da Starlink no Brasil? O senhor acredita que essa decisão representa uma ameaça à liberdade de expressão no país? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Olha, eu tenho sido um crítico dessa decisão, nós respeitamos as instituições, eu repudio agressões, ofensas, inclusive a ministro do Supremo Tribunal Federal, mas existe uma liberdade de crítica, às vezes essa crítica acaba sendo exagerada, veemente, mas a solução nunca pode ser a censura. Agora, o principal problema nessa história, Paulo, é que os usuários dessa rede X são milhões de brasileiros utilizam o X para os seus negócios, para a comunicação social, para a comunicação política, e veja que estamos em período eleitoral. Então houve uma disputa ali entre o X e o Supremo Tribunal Federal, e houve essa determinação para suspender o X. O problema é que os prejudicados são os brasileiros que utilizam. Nem aqui me importo muito com a questão do Elon Musk. O grande problema, os grandes prejudicados são os brasileiros. Não podem ter esse serviço. E o que o surpreendeu mais ainda na decisão foi a inclusão daquela parte que diz que se o brasileiro acessar a rede, vai ficar sujeito a uma multa de R$50 mil. Então, os brasileiros nem são parte do processo e, de repente, se criou uma multa aplicável a todos os brasileiros por acessarem o VPN. Eu recebi uma mensagem de um amigo lá da China, de Beijing, que estava visitando a China, e disse o seguinte: olha, estou usando o VPN aqui na China para acessar o WhatsApp, para acessar o X, e não estou sujeito a multa, e ninguém está tentando me investigar por conta disso. Então nós demos um passo num caminho que é muito ruim para o Brasil e que vai trazer prejuízos graves aos usuários da rede. O senhor vê, né? Nem mesmo na China existe esse tipo de proibição para o usuário, que não tem absolutamente nada a ver com esse processo, como o senhor disse. Além disso, quais são os possíveis impactos econômicos dessa decisão para o Brasil, especialmente no que diz respeito à atração de investimentos estrangeiros e ao ambiente de inovação? Nós precisamos, para o Brasil crescer, nós precisamos de um ambiente de previsibilidade, e a segurança jurídica tem muito a ver com isso. Nós temos visto um governo Lula ruim na gestão econômica, principalmente pelo descontrole fiscal. Mas se pelo menos os fundamentos da economia, a estabilidade, pelo menos o setor privado pode investir, pelo menos nós podemos atrair investimentos do exterior. O governo Lula é péssimo para isso, mas essas decisões judiciais, muitas vezes sem uma base legal segura, muitas vezes decorrentes dessas situações excepcionais, mas sem ponderar as consequências econômicas dos atos, acaba gerando prejuízo para o Brasil. Nessa linha também foi a decisão de bloquear contas lá do Starlink, a pretexto de ser do mesmo grupo econômico. Os acionistas não são exatamente os mesmos. Então é uma decisão bastante heterodoxa do ponto de vista jurídico, que não acaba gerando aquela situação. Bem, se eu for investir no Brasil, vou ficar sujeito ao mesmo problema, à mesma situação? A gente tem lei tem que ser aplicada. A função do juiz é aplicar a lei, seja um juiz de primeira instância ou seja um juiz do Supremo Tribunal Federal. Então essa briga, a meu ver, foi muito longe, tem erros aí de parte a parte, como disse, ofensas, agressões, eu não concordo de maneira nenhuma na rede social, mas o remédio não pode ser impor um prejuízo a 22 milhões de brasileiros, tem gente que fala até 40 milhões de usuários, eu não sei o número exato, mas que sejam 20 milhões
né? Um número que eu vi um pouco mais baixo, ainda assim é muita gente. Tá, a gente falou aqui no início do programa que muita gente, principalmente do lado da esquerda, tem dito que o Elon Musk não pode cantar de galo no Brasil porque acha que é um bilionário que pode mandar, mas na verdade não é isso que tem acontecido, né? Na verdade ele está cumprindo com as determinações legais. Ele, para proteger os seus funcionários, retirou os representantes do Brasil. Agora, por que ele retirou os representantes do Brasil? Porque, segundo ele disse, havia ali uma discordância com a legislação brasileira, com a Constituição, que ele entendeu como censura prévia, que seria a derrubada de perfis na plataforma privada dele. Com base nisso, ele foi multado. E para que esses diretores não fossem presos, ele decidiu retirar. E na lei brasileira, não se pode ter um negócio estrangeiro no país sem que haja um representante. Então ficou uma sinuca de bico. Não é? Ou seja, se ele mantém um representante, esse representante corre o risco de ser preso ilegalmente. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor, como um magistrado que foi brilhante na sua carreira, como é que o senhor encara isso como um jurista? Paulo, eu acho que focar na personalização, querendo aqui definir vilões e heróis, não é o caminho mais apropriado. A minha visão é muito clara. São 22 milhões de brasileiros prejudicados pela suspensão do X. São eles que estão sendo punidos, não é o Elon Musk. Se o que o Elon Musk fez foi justificado ou não, o que levou a essa situação extrema, essa é uma outra questão. O fato é, 22 milhões de brasileiros não podem ser penalizados dentro de uma disputa envolvendo o X e o Supremo Tribunal Federal. Como disse, tem gente que utiliza isso aí para negócios. Então, de repente, ele perde tudo, né? Ele desenvolve a conta dele muito tempo, investindo em comunicação, é um meio de comunicação de massa importante, chega aos seus clientes, aos seus usuários, às vezes não tem nada a ver com política e, de repente, ele é penalizado. Ontem teve uma sinalização, meu ver que foi positiva, do ministro Luiz Fux, que fez uma ressalva no voto dele, é verdade, para pelo menos minorar os danos. Eu sou contra a suspensão total do X, em todas as circunstâncias, mas pelo menos ele fez uma proposta que reduzia os danos. Não é o ideal, mas dentro desse contexto totalmente negativo, talvez fosse um caminho a ser perseguido. Porque a continuidade da suspensão não tem a ver com o Elon Musk, não tem a ver especificamente ali com o Supremo Tribunal Federal. Os prejudicados somos nós, brasileiros. Eu, como representante do Senado, estou no Senado, eu utilizo o X para prestar contas aos meus eleitores, ao povo paranaense, do que eu estou fazendo, para me comunicar. Não tenho nada a ver com essa confusão que está acontecendo lá. Eu não posso utilizar esse instrumento, que é inerente, vamos dizer, é importante para o meu mandato. A gente tem um meio de comunicação direta. Então, assim, eu também sou prejudicado, mas se fosse só eu, ok, mas são 22 milhões de brasileiros prejudicados. Inclusive nós aqui, né, os jornalistas que estão sendo diretamente prejudicados, porque a gente precisa saber o que está se passando no mundo, e ali era um território de livre expressão, onde cada um podia expressar o que quisesse e o outro que contestasse, ou que mudasse, ou que não lesse, ou que apagasse, né, por conta própria, e a coisa funcionava. Mas ainda existe uma chance, que nós estamos vendo aí. O Partido Novo entrou com uma ação, novamente no Supremo, e o ministro Nunes Marques foi sorteado para analisar isso aí. Ele tem agora nas mãos a chance de reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes ou submeter isso para apreciação do plenário. O senhor também acredita que ali podemos ter a chance de melhorar essa situação e deixar essa questão, ou seja, pensar melhor nisso a posteriori? Eu espero que o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito à instituição, possa rever essa decisão. Não sei se isso vai acontecer nesse caso específico, mas talvez o tempo, o senhor da razão, possa aí levar a serenidade para que as coisas sejam colocadas no devido lugar. O que nós fizemos aqui no Senado hoje, Paulo, foi aprovar uma audiência pública para a próxima semana, vai ser na terça, às 11 horas, para nós discutirmos os impactos econômicos da suspensão do X no Brasil
e do congelamento das contas da Starlink no Brasil. A Starlink também é uma prestadora de serviço importante. Então, quando você congela as contas dela, o problema não é a Starlink propriamente dita, que sofre sim, mas o principal prejudicado são os usuários. Inclusive, nós temos aí as próprias Forças Armadas. Então, uma decisão dessa magnitude, o que eu estou querendo dizer, ela tem que ser muito bem pensada. Eu vou dar um exemplo aqui, que acho que é interessante. Antes da suspensão, ou naquele período que estava implementando a suspensão, teve um tweet do Papa Francisco sobre uma tragédia que aconteceu no Recife, no Brasil. Então ele mandou um tweet até em português, que ele tem uma conta num perfil em língua portuguesa no X, e é a forma que eles comunicam com os fiéis aqui do Brasil, a forma direta. Então esse tweet ninguém aqui no Brasil pode ficar sabendo, porque nós, de repente, tomamos essa decisão de suspender não só o serviço do X, que prejudica nós internamente, mas como você mesmo disse, Paulo, era um instrumento importante para a gente ficar conectado com o mundo e até a gente se manifestar em relação a situações internacionais que nos interessam. Teve a prisão, por exemplo, ordem de prisão agora do Edmundo Gonzalez, lá na Venezuela, pelo tirano Maduro. E como é que você manifesta a sua solidariedade, o seu repúdio a esse ato? Normalmente a gente utilizava o X. E agora não tem mais como. Não pode mais. Né? Não pode mais. Então, assim, é uma insensatez, com todo respeito, né? A decisão tem que ser revista. Eu espero que seja revista em prazo médio, prazo curto. Aqui no Senado, esse primeiro passo nós tomamos para jogar uma luz sobre esses impactos econômicos dessas decisões. Senador, eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa decisão aí da Comissão de Assuntos Econômicos. Quando que o senhor disse que será essa audiência pública? Semana que vem? Terça-feira, em princípio às 11 horas. Uhum. Eu arrolei... Essa é de autoria do senhor, né? É a autoria do senhor. Eu apresentei o requerimento, mas foi também subscrito pelas senadoras Damares Alves e Tereza Cristina. Foi aprovado com unanimidade ali na Comissão de Assuntos Econômicos. Aliás, ela entrou extra pauta, houve aceitação de que fosse votado, mesmo sendo colocado ali na pauta na hora, dada a urgência e a relevância desse tema. O Brasil não pode ser prejudicado por conta desse conflito, né? Quanto menos tempo levar para essa decisão ser revista, tanto melhor. Agora, qual é o que pode sair, o resultado que pode sair dessa audiência pública? Se chegarem à conclusão óbvia do tremendo prejuízo econômico que essa decisão levou, o que o Senado vai fazer para tentar reverter essa situação? Vamos aguardar passo a passo, né, Paulo? Vamos esperar até que o Supremo possa, ele mesmo, num primeiro momento, rever o alcance dessa decisão. Se revisse a multa imposta aos 200 milhões de brasileiros, que não tem nada a ver com essa briga, já seria um ponto muito positivo. Até porque aquela questão que mencionei em relação à China, a China proíbe o X. E até tem restrições em relação ao VPN. Mas o que a gente ouve é que não existe o que eles chamam de enforcement, né? Eles não ficam atrás das pessoas para puni-las ou aplicar uma multa se alguém for surpreendido utilizando o VPN. Então, vamos esperar, quem sabe o próprio Supremo, né, jogando luz nesse tema, possa rever, senão, evidentemente, o Senado vai analisar os próximos passos e, claro, aqui é um órgão colegiado, né? Eu não falo pelo Senado, nós temos que construir uma solução que seja palatável e que seja aceita pela maioria. Senador, eu vou lhe fazer mais uma pergunta só, e talvez essa possa deixar o senhor um pouco desconfortável. Mas ontem o Senado acabou recebendo os deputados no plenário, e esses deputados falaram bastante sobre o impeachment do ministro do Supremo. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, teria dito ao senador Eduardo Girão que não deixasse os deputados falarem, justamente para evitar que eles pedissem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O que o senhor achou dessa audiência? E a pergunta agora, que é um pouco desconfortável, pelo senhor ter a sua formação na magistratura.
O senhor acha viável o impeachment do ministro do Supremo? Eu não acompanhei essa audiência ontem, né, esses debates, vi que tinha alguma questão em relação a isso. Vamos aguardar os desdobramentos dos fatos, inclusive essa audiência pública, acho importante. Também, né, aos deputados, às vezes a gente ouve bastante críticas aqui ao Senado Federal. Uma das coisas que os deputados poderiam fazer seria também julgar algumas propostas de emenda constitucional que nós aprovamos no Senado, a PEC antidrogas, a PEC 8, que trata das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, e que nós aprovamos aqui já faz algum tempo e que não estão tramitando ali muito rapidamente na Câmara. Aqui não é uma situação de retaliação a nenhuma instituição, é uma questão de construção de um arcabouço institucional que dê segurança jurídica ao país. Tá certo, senador. Olha, é sempre uma oportunidade brilhante receber um magistrado assim, né, com o seu gabarito, para a gente perguntar. O povo brasileiro quer saber. E é isso aí. Muitíssimo obrigado por sua participação aqui conosco, em nosso canal. E sempre que puder, volte, porque as portas aqui estão abertas para o senhor. Muitíssimo obrigado. E até a próxima. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer. E agora a gente tem um outro recado de nosso apoiador. É para quem sofre com aquelas dores pelo corpo. Às vezes, elas chegam mais cedo do que o esperado. Mas tem produto bom que ajuda a combater legal. Veja no recado do Andrei Andrade. Vai daí, Andrei. Boa tarde, tudo bem? Como é que você tá? Beleza? Falar pra você, velho, o remédio tá uma beleza, hein? Dá uns parabéns pro seu patrão aí, porque ele acertou a forma certinho. Eu tava na situação, velho, que eu te falei, eu não tava nem aguentando andar mesmo. Tava feia a coisa, só tomando antibiótico e o negócio dar aquela melhoradinha lá, depois voltava. E agora já vou indo pro segundo mês já. Não tô sentindo mais nada, velho. Fui com a fé e a coragem. E não me arrependo não, cara. Se tiver comprar de novo, eu compro. Tá de parabéns. Pode dar uns parabéns pro seu patrão aí que foi show demais o remédio dele. Muito bom, beleza? Um abraço pra você aí, uma boa tarde, tá? Olá, Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez para relatar, reforçar e frisar a importância desse produto maravilhoso, gente. Você acabou de ouvir mais um depoimento de uma pessoa que sofria com dor, incluiu o articular aqui no seu dia a dia e passou a não sofrer mais. E é isso o que ele faz com todas as pessoas, gente. É o único produto no Brasil capaz de acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Não é exagero, isso acontece, gente, porque ele tem uma alta concentração de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o melhor de tudo, gente, ele tem o ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico é uma única substância que consegue recuperar, restaurar toda a cartilagem que foi perdida. Vou dar um exemplo. O joelho desgastou a cartilagem, tá batendo osso com osso, a coluna também tá raspando osso com osso, daquele estralo, e aí você vai no ortopedista, faz a ressonância, descobre o desgaste, ele vai te dar duas soluções. Primeiro, cirurgia, que hoje não é recomendado. Tem erro médico, tem questão de pós-operatório, tem questão que você fica afastado. Então, para quem trabalha todo dia, para quem não pode ficar parado, não dá para você optar por uma cirurgia, correndo o risco ainda de pegar um profissional que não está nos melhores dias e aí você sofrer consequências. Então, a outra solução que hoje é a melhor solução é ácido hialurônico. E a clínica de ortopedia injeta a famosa infiltração. Só que, gente, esse tratamento com infiltração é um absurdo de caro. Tem lugares aí que chega até R$3.000 cada aplicação, sabendo que uma só não dá resultado. Tem que ser no mínimo 5 para poder dar o resultado que precisa. Então, gente, é tratamento que é muito caro. Fora o preço alto, também dói na pele, né? Porque é um tratamento totalmente invasivo, né? Uma agulha muito grande, muito grossa que acaba infiltrando, né? E aí dá aquela dor terrível. Então você passa dor e ainda paga caro por isso. É por isso que o articular que é o melhor tratamento, porque esse mesmo ácido hialurônico que está presente nas infiltrações está dentro do tratamento e é por isso que ele é hoje o melhor ortopédico do Brasil. Por isso, gente, uma semaninha de uso, você vai conseguir subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, trabalhar,
sem sentir dor nenhuma, porque ninguém merece, né, gente? Trabalhar sentindo dor, ficar em casa sentindo dor, quando chega em casa cansado, cansada, né, quer descansar, não consegue dormir direito, porque, né, o joelho, a coluna, o braço, o ombro tá travado, e aí você acaba não dormindo direito, automaticamente não descansa, o estresse é maior, e aí você perde a qualidade de vida. É por isso que o Articulark vai transformar a sua vida, assim como está fazendo com todo mundo. Então você que está me ouvindo, que está sofrendo com artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, você que tem LER, sabe o que é LER? Lesão pelo esforço repetitivo, pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todo dia, gente, isso dá uma inflamação terrível e é difícil de tirar, mas com o Articulark, tudo isso acontece a partir da primeira semana de uso. Já pega um papel e caneta, porque hoje a promoção tá incrível, gente. As primeiras ligações, os primeiros telespectadores que ligarem a partir de hoje vão ganhar até 70% de desconto, gente, até 70%. Então, gente, pega o seu telefone, chega de sofrimento, chega de gastar dinheiro com medicação de farmácia, tomando e não tendo resultado, e ligue agora para o 0800 591 4391. 0800 591 4391. A ligação é gratuita, você vai ser recepcionado pelo especialista em saúde que vai te atender, te avaliar e pode ter certeza, você a partir de agora vai ser acompanhado e o seu tratamento, eu garanto que você vai ter resultado, vai parar de sentir dor, vai parar de gastar dinheiro com medicação e vai ter uma nova vida. Mas para isso, tome uma atitude e ligue agora. 0800 591 4391. E ainda para quem ligar hoje vai ganhar o kit de pomadas. São 2 pomadas massageadoras, pomadas de fabricação própria, pomadas com ingredientes poderosíssimos. Tem erva baleeira, tem magnésio de malato, colágeno, tem também gengibre, arnica, camomila. Gente, são pomadas massageadoras. Uma é para você passar de manhã e a outra de noite antes de dormir. E hoje você ainda recebe o relógio inteligente, o tapete massageador para os pés e o melhor, vai ganhar o massageador profissional também, hein? É isso aí, tudo isso de presente para você ter uma melhor eficácia, um melhor resultado e mais rápido, porque quem tem dor tem pressa, né? Quem tem dor não quer esperar, quem tem dor quer algo para resolver rápido e o Articulark é isso. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591 4391. E para finalizar, o telespectador que ligar agora vai receber tudo isso em casa, não paga para receber, a entrega é muito rápida, eu coloco para você com entrega expressa para chegar o mais rápido e você ter o tratamento em casa já agora para você tratar e acabar com essa dor. E o melhor, pagamento só pro finalzinho do mês que vem, então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Agora há pouco estávamos falando dos novos recursos que começam a jorrar no Supremo Tribunal Federal. Foi o da Starlink e agora do Partido Novo, que pede a suspensão da suspensão do X no Brasil. Se não resolver, Elon Musk já avisou que vai retaliar. E ele tem como, hein? Seria um erro crasso pagar para ver. Depois o prejuízo vai ficar irreparável. O dono do X afirmou nesta segunda-feira, dia 2 de setembro, que se o Brasil não devolver as propriedades apreendidas ilegalmente da plataforma dele e da SpaceX, ele irá buscar a apreensão de ativos do governo brasileiro. Oh boy! A coisa está esquentando mesmo e é para valer? O empresário citou o presidente Lula nessa engrossada de voz. Ele disse o seguinte, aspas, espero que Lula goste de voar em avião comercial. Fecha aspas. Quem está conosco agora, a partir de agora, é o professor Alfredo Bessoff, diretamente de algum lugar da Europa, para dar o ponto de vista dele sobre esses recursos. Alfredo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. O ministro Cristiano Zanin já tinha negado um recurso para Starlink antes. Será que dessa vez vai dar certo?
Eu não acredito, sinceramente eu não acredito. Me parece que há um sentido, um fechamento de questão em torno de todos os senadores, de todos os ministros do Supremo. Eles podem até divergir, mas eles não têm coragem de se contrapor. Divergir é uma coisa, contrapor é outra. Então, eu gostaria de ter esperança. Eu gostaria, Paulo, sinceramente, de acreditar que pudéssemos ter alguma mudança de rota, de percurso, por parte da casa, do STF. Mas eu vejo eles muito preocupados em se blindarem, porque no frigir dos ovos, ao menos essa é a minha avaliação, eles sabem que na hora que a conta chegar, e se a conta chegar, a conta vai acabar recaindo por omissão sobre todos os 11 membros. É verdade. Elon Musk não tem perfil de quem está blefando, não. De jeito nenhum. Ele está em território americano e não é nenhum João Ninguém que apenas montou uma rede social de sucesso para se divertir. Não. O cara é o queridinho das Forças Armadas Americanas, Alfredo. A mesma força que tem assustado e colocado chineses e russos dos seus devidos lugares. Será que está difícil, tão difícil assim, enxergar para onde essa crise está caminhando? Eu vejo com preocupação o atual momento, Paulo, porque me lembra aquela história das brigas de antigamente. Eu fui piá, fui menino no interior, os mais velhos costumavam botar a mão aqui no meio e mandavam os menores brigar, olha, quem cuspia aqui primeiro é o mais homem, não sei o quê. Está me parecendo isso. Está me parecendo um festival de bravatas. Eu escutei com muita atenção a entrevista do senador Sérgio Moro. E ele tem razão, porque nós nos encaminhamos para uma área de impasse. Nós estamos numa área nebulosa. O Brasil tenta atuar e agir como se ele fosse um ente isolado do mundo. Nós estamos vendo que o mundo todo, Paulo, que num primeiro momento até achou interessante o mecanismo de controle das redes sociais, esse mundo agora está assustado com o desandar da carruagem. Não é mais com o andar da carruagem, porque me parece que houve uma extrapolação total. Eu li com muita atenção uma entrevista do ministro Marco Aurélio Mello, onde ele está colocando claramente isso. Os ministros, o STF, pela atual composição, perdeu a mão. E isso é muito sério, porque, veja bem, eu sou um ferrenho defensor da institucionalidade. Eu posso ter divergências quanto ao posicionamento de um ou outro deputado federal, e tenho. Eu posso ter divergências quanto à postura de um ou outro senador, e tenho. Eu posso ter divergências quanto à postura dos ministros do STF, e tenho. Mas isso não quer dizer que eu seja contra a existência da Câmara, do Senado ou do STF, que são instituições perenes do Estado e da sociedade brasileira. O STF tem que pertencer conceitualmente, Paulo, na estrutura de poder a serviço da sociedade, da mesma forma que o Senado e a Câmara. É verdade. E se a justiça americana, com o poder de influência que Musk tem, resolver mesmo bloquear os ativos do Brasil, não vai ficar pior? Não vai ficar mais vergonhoso para as autoridades brasileiras? Não seria mais fácil encontrar uma solução doméstica agora, como disse o ministro Sérgio Moro, e acabar de vez com esse problema e ficar cada um na sua? O que você acha, Alfredo? O grande problema é o seguinte, todo mundo sabe que precisa botar o guizo no pescoço do leão, mas quem vai pôr? Quem tem poder de influência? Ainda ontem, segunda-feira, eu li uma entrevista, uma conversa atribuída ao vice-presidente Geraldo Alckmin, onde ele diretamente respalda as ações do ministro Alexandre de Moraes. Então, veja bem, me parece que nesse momento está faltando sensatez,
tá faltando alguém para dizer para. Sabe quando o Brasil estava começando a levar aquela goleada contra a Alemanha lá em Belo Horizonte, na Copa do Mundo? Naquele momento faltou o quê? Faltou um jogador experiente cair, criar um problema, para colocar a casa em ordem. Isso, para a coisa esfriar. Paulo, para a coisa esfriar, né? Era? Exatamente. Que nem faz no basquete. Tá todo mundo interessado. Exato. No basquete no vôlei. Parece que está todo mundo interessado em botar fogo. É verdade. Paulo, me parece que está todo mundo interessado em colocar fogo. E eu penso isso perigoso porque nós estamos levando o Brasil a um beco sem saída. O Brasil não consegue viver sem o mundo. Ainda hoje, nos Estados Unidos, hoje, terça-feira, saiu a notícia de que o Trump lidera as intenções de voto, terminou a lua de mel da Kamala, eu chamo a Kamala de Kamala, né? É uma mistura de Kamala com o Lula. A Kamala perdeu, acabou a lua de mel, ela está caindo nas pesquisas. O Trump se afiança como vencedor, se avança como vencedor em 5 de novembro e está nos jornais, nos sites de notícia dos Estados Unidos, de hoje, terça-feira, que o Trump reitera que Elon Musk fará parte de sua equipe de governo. Cara, quem quer brigar com o presidente do país mais forte, mais importante do mundo, Paulo? É uma coisa impressionante, não dá para entender. Nós falamos aqui no início que é como se fosse numa areia movediça, né? Os caras caíram dentro de um poço com areia movediça, estão tentando, se debatendo para sair, sendo que a saída está ali, claro, não vai ser vergonha para ninguém. O senador Sérgio Moro disse que vai haver na terça-feira que vem, você ouviu, uma audiência pública justamente para mostrar o impacto econômico dessa decisão. Então está aí, ok. Né? Nem todas as decisões tomadas pela magistratura são corretas. Então é ter humildade e falar, não, ok, então vamos submeter isso ao plenário e o plenário decidir, opa, vamos voltar isso aqui, vamos estudar melhor essa situação. Porra, não deu, não é? Não deu, entendeu? Tem que pensar numa solução melhor. Porque você vai arrumar confusão com um irmão mais forte, um Big Brother como esse, e quando cair, não vai ter aquele que vai dizer o seguinte, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, quando o julgamento de Nuremberg, por exemplo, onde os oficiais diziam, não, eu só estava apenas cumprindo ordens. Não, não, não. Você também participou, entendeu? Mesmo cumprindo ordens, você participou. Então, veja bem, amanhã ou depois não tem como dizer, não, nós não fizemos isso, eu não quis isso. Vai rodar todo mundo. Ou seja, o estilhaço de uma granada é bem amplo, né? Ou seja, vai atingir um range, né? Um alcance bem amplo. É bem perigoso, não é, Alfredo? Muito. Isso é mais ou menos como você está com gripe. E aí, de repente, você toma um remédio super forte. Só que o remédio não tem um GPS para atingir apenas o vírus da gripe. O remédio vai atingir o corpo todo. Isso chama-se efeitos colaterais. E o que nós podemos estar vendo é que talvez os efeitos colaterais advindos dessas ações destrambelhadas, o efeito colateral pode ser mais devastador para o futuro do país do que propriamente o remédio em si. Eu quero lembrar aqui, Paulo, rapidamente, o drama que o governo argentino está vivendo. Durante o governo do Menem, a YPF foi privatizada. Quando chega em 2012, o Kicillof e a Cristina Kirchner estatizam a YPF de novo e dão uma banana para os acionistas. Foi. O ano passado saiu a sentença. O governo argentino, ou seja, o povo argentino, terá de pagar uma indenização de 16 bilhões de dólares por causa de uma ação destrambelhada cometida em 2012. Então, eu temo muito, Paulo, que o efeito colateral seja mais devastador do que propriamente benéfico.
Só para a gente encerrar esse tema e passar para o outro, pelo recado do Elon Musk, né, que é melhor o Lula se acostumar a andar em avião comercial, eu acho que ele está dizendo a mesma coisa do que aconteceu ontem com o Nicolás Maduro, que teve o avião oficial dele apreendido, confiscado pelo governo americano, né? Ou seja, agora você já imaginou, cara, que vergonha para o Brasil se um avião da Força Aérea, né, o Air Force One do Brasil, for confiscado pelo governo americano por causa disso, o que o Brasil vai fazer? Vai correr atrás da China? Vai correr atrás da Rússia? Esses dois países estão lá com a viola no saco também, né, em situação bem complicada com os Estados Unidos. O que vai fazer? Não vai fazer nada, vai chorar. Vai chorar, Paulo, porque assim, eu penso que, inclusive, o Lula não pode usar avião de carreira. Seria temerário para os demais passageiros. Seria para temerário, porque não, é para segurança haveria de o todo risco mundo, né? Não. Haveria o risco até de um linchamento aéreo. Porque, então, complicado. O que eu penso muito, e isso é uma situação que nós temos que entender a gravidade. Claro que a gente tenta colocar um pouco de ironia nisso tudo, Paulo, de humor, mas é um momento de uma gravidade assustadora. As pessoas, as partes envolvidas estão brincando com fogo. E olha, quem brinca com fogo pode amanhecer molhado. Exatamente. E agora vamos falar de um outro tema, né? Já que nós tocamos aí no nome do presidente Lula, o que você achou das Forças Armadas brasileiras, principalmente o Exército, ser forçado, como saiu hoje na imprensa, hoje no Brasil inteiro, principalmente na imprensa alternativa, o Exército brasileiro ser forçado a homenagear o MST? Alfredo, onde é que nós estamos chegando? Olha, veja bem, não sei qual é a sua opinião, minha opinião, clara, aberta, sincera sobre o MST, um grupo terrorista, não tem CNPJ, atua à margem da lei, gera insegurança no campo, gera problemas e não quer solucionar a questão da reforma agrária. O MST pode ter tudo, menos compromisso em resolver o problema da reforma agrária, tanto assim que dos seus assentamentos eles inibem que os assentados tenham uso de posse e propriedade da terra. Mas esse processo de destruição da moral do Exército, principalmente, começou quando os militares foram obrigados a podar e prestar continência para o Maduro. Eu penso que o objetivo central de todos os governos de esquerda no mundo, Paulo, todos os governos de esquerda no mundo partem do princípio da cooptação das Forças Armadas. Basta observar a China, basta observar a Coreia do Norte, Cuba, onde o Fidel se vestiu até, acredito, dentro do caixão como comandante, fantasiado de comandante, o Ortega se auto-vangloria até hoje como comandante da Frente Sandinista de Libertação Nacional, o López Obrador dominou, passando para as Forças Armadas do México, o controle do narcotráfico e dos aeroportos, e o mesmo acontece na Venezuela. No Brasil, o processo é destruir as Forças Armadas. Por isso, o campo conservador, Paulo, não pode entrar na esparrela de aplaudir a destruição das Forças Armadas, porque eu acredito que um dia nós iremos retomar esse país, e para consolidarmos a retomada do nosso país, nós precisaremos de Forças Armadas comprometidas com a sociedade, não comprometidas com grupos, não prestando continência para grupos como o MST e outros grupos. Na realidade, Paulo, nesse salseiro todo, só falta prestar continência para o Comando Vermelho ou para o PCC. Aí vai complicar bastante, né? E como é que você viu, por exemplo, a decisão do ministro, a gente chama de ministro, mas ele é um assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, o Celso Amorim, que acabou melando um acordo das Forças Armadas com o exército israelense para a compra de blindados
né, de última geração. O Brasil está precisando disso, né? A gente já começa a ver essas divergências entre os ex-amigos, os vizinhos, né? Nicolás Maduro, um pouco mais em cima da Nicarágua, Daniel Ortega. Isso tudo implica em preocupação. A Venezuela está aqui, pertinho, faz fronteira com o Brasil, não é? E aí, se amanhã ou depois o cara queria entrar na Guiana e de repente decide entrar no Brasil porque acha que as Forças Armadas do Brasil não têm condições, né, de combater e de defender as suas fronteiras. Como é que a gente vai ficar? E por que que o ministro, o assessor Celso Amorim, decidiu, pelo que foi publicado, decidiu melar esse acordo? Simplesmente que disse, fazendo bico, né? Dizendo que o governo brasileiro não podia negociar com Israel, um país que disse que o presidente da República, o Lula, era persona non grata lá naquele país. É impressionante como se colocam umas coisas em cima das outras e acaba prejudicando a segurança nacional, não é? Paulo, tudo isso vai em linha com aquilo que nós temos conversado. Destruir o Brasil é fundamental. Olha, sucatear nossas Forças Armadas é necessário, é um projeto. Isso já aconteceu nos primeiros governos do Lula e durante os governos da Dilma. O sucateamento das Forças Armadas é um projeto de poder. Eles precisam sucatear. E outra coisa, como vai ficar a questão, como ficará essa dependência tecnológica que o Brasil tem de outras, de implementos de tecnologia de Israel, por exemplo, para aviação, da Starlink para aviação. Eu creio que nós estamos numa situação, Paulo, verdadeiramente preocupante. Eu penso que a política retaliatória comandada pelo Celso Amorim, que é de fato e de direito o chanceler brasileiro, o atual chanceler, ele é apenas uma figura decorativa para constar no seu currículo. Então, o verdadeiro chanceler do Brasil é o Celso Amorim. E o Celso Amorim faz o que faz, fala o que fala, porque ele tem o apoio e o respaldo do presidente Lula e a omissão do ministro da Defesa, o Múcio Teixeira. O que ele está falando? Quer dizer, como se posiciona, Paulo, o comandante do Exército diante de uma situação dessas? Complica, né? Porque saiu uma foto dele aí ao lado de Rodrigo Pacheco. Aliás, eu quero até comentar isso, né? Voltando àquela questão aqui ainda, né, de todo esse desconforto por causa dessas estrambelhadas aí do judiciário, o Rodrigo Pacheco foi jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, não é ilegal, mas é amoral num momento como esse. E aí, logo na sequência, ele ainda solta uma foto que nós já mostramos aqui, ao lado dos principais líderes do Exército Brasileiro. Ok, aqueles líderes ali podem estar ao lado dele, mas será que abaixo daqueles líderes ali, outros generais, né, o comando todo militar do Planalto, compartilha da mesma ideia? Será que coronéis, majores, capitães, tenentes também compartilham da mesma ideia? Então essa gente não está pensando, está apoiando, mas a segurança nacional começa a tremer nas estruturas. Então isso é extremamente perigoso, né? A turma deve olhar isso com bastante atenção e botar as coisas no lugar, né? Ou seja, a decisão de uma única pessoa não é uma decisão baseada em estatística, em estudos científicos, é uma decisão tomada em cima da hora e uma decisão orgânica. Isso é extremamente preocupante, porque as Forças Armadas, ainda tem a Marinha, tem a Aeronáutica, as Forças Armadas não são apenas aquele senhor que está ao lado do Rodrigo Pacheco. Isso é que preocupa. Isso é que traz essa insegurança toda para a gente. Você não acha?
Eu vejo esse momento como muito delicado. Eu tenho alguns amigos, a maior parte deles da reserva, que se sentem profundamente envergonhados e falam de um clima de vergonha na tropa. Grande questão é como o Exército, a Marinha e a Aeronáutica são extremamente hierarquizados. Não há nenhum risco nesse momento de sublevação. É a velha norma, é a velha regra da hierarquia, mas que há um sentimento de revolta, de repulsa, de humilhação até mesmo. Esse foi um sentimento que eu conversei com um coronel que foi recentemente para a reserva, onde ele disse: Alfredo, no atual momento, o sentimento na tropa é de extrema indignação e de humilhação. A tropa se sente humilhada e não representada pelo ACE, pelo Alto Comando do Exército, digamos pelos generais das 3 forças. Eu sei que um é almirante, outro é brigadeiro, não tem problema, mas digamos, o generalato, o top da carreira das 3 forças, hoje não representam o comportamento ou o pensamento da tropa em si. Alfredo, olha, foram cortados 15 bilhões do orçamento das Forças Armadas. Agora os blindados, que eram os mais modernos, foram cortados. Você tem aí essa imposição para se bater continência ali para o movimento do Sem Terra brasileiro no dia 7 de setembro. É muito complicado, é muito difícil para a gente entender tudo isso. A gente vai precisar de um tempo para poder digerir, para poder refletir, pensar bastante sobre isso, para tentar compreender. Mas esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel aqui, sentar, discutir a ação, analisar o que está acontecendo e emitir uma opinião. Não é isso? Com a intenção e com a esperança de que possamos ajudar aquele que está do outro lado a formar uma opinião sobre determinado assunto. Alfredo, chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço demais a sua participação, como sempre, que foi brilhante, muito legal, e nos vemos de novo na próxima semana, hein? Grande abraço, obrigado e até lá. Aquilo que eu sempre digo para ti, né? Até a próxima semana ou a qualquer momento. Em uma situação. Você sabe, Paulo, que falar contigo, interagir com os nossos net espectadores é sempre um momento de aprendizado recíproco. Então, eu quero deixar claro e quero enfatizar mais uma vez, se inscreva no canal, torne-se membro, observe, olhe a publicidade, apoie. Pessoal, os canais, o campo da informação conservadora, ou eu nem vou dizer conservadora, mas da comunicação posicionada, ela precisa do apoio de cada um de vocês, de cada um dos net espectadores. Né, Alfredo? E verdadeira. Sim. Isso é importante. Muita gente assiste o nosso programa e de vários outros programas, mas não se inscreve. As pessoas não sabem o tanto que é importante se inscrever, né? Porque espancar o joinha. O joinha também, ou né, o dislike comentar, se não tiver gostado e tudo mais, porque isso fortalece cada vez mais. E aqui as pessoas têm a oportunidade de checar. Se não estiver acreditando, vá checar em outros lugares também. É simples, né? Se acreditou, se viu, ficou, beleza. Se tem dúvida, checa em outro lugar. Nós também fazemos isso, mas é uma opção. Uma segunda opção, as redes já consociadas, né, vamos chamar assim, né, como se diz aí, ou as consolidadas, as abertas, as antigas, nas quais hoje nós sabemos que você não pode confiar 100%, principalmente quando se trata de narrativas, se trata de política, informações de economia, é necessário ter muito cuidado. E os nossos canais, né, esses como o nosso aqui, são canais que trazem essa possibilidade para que o net espectador, como você gosta de falar muito, né, e corretamente, tenha a oportunidade de balance, né, de fazer a avaliação. Esse é o nosso trabalho, de oferecer aqui uma second option. Obrigado, viu, Alfredo?
E nós ficamos hoje por aqui com esse programa. Se você gostou, nos dê um like e se inscreva. Precisamos muito, mas muito mesmo, de mais inscritos no canal. Também compartilhe se você puder. Um grande abraço e obrigado pela companhia. Nos vemos de novo amanhã. Até lá!